Você já parou para observar que o preço de tudo o que é essencial dobrou, enquanto o seu esforço para conseguir o básico triplicou nos últimos meses? Não se trata de uma percepção subjetiva ou de um pessimismo infundado, mas de uma transferência matemática de riqueza que está acontecendo agora mesmo diante dos seus olhos. A moeda que você carrega no bolso está morrendo de forma lenta e planejada pelos mesmos órgãos que deveriam zelar pela estabilidade do seu poder de compra. Enquanto as manchetes focam em distrações ideológicas, os fundamentos que sustentam a sua qualidade de vida estão sendo corroídos por uma dívida global que atingiu o ponto de não retorno. O sistema financeiro atual opera em um estado de insolvência disfarçada, onde a única saída para os governos é a destruição silenciosa das economias de quem trabalha e poupa. Ninguém vai bater à sua porta para avisar que o ciclo de abundância artificial terminou, pois o pânico coletivo inviabilizaria a saída estratégica dos grandes detentores de capital. A realidade é que estamos vivendo o início de um ajuste sistêmico que não víamos há pelo menos 8 décadas, e a maioria das pessoas será pega totalmente desprevenida. Eu sou o Primo Yang e dedico meu tempo a decifrar esses movimentos para que você não seja apenas mais uma estatística nesta transição econômica global inevitável. É preciso pontuar que as análises feitas aqui servem apenas como base para o seu estudo pessoal, não representando de forma alguma qualquer modalidade de aconselhamento financeiro. A inflação que o governo divulga é uma ficção estatística desenhada para manter os mercados em calma aparente enquanto o seu dinheiro real desaparece no supermercado. Os cálculos oficiais ignoram deliberadamente a explosão nos custos de habitação, energia e alimentos frescos, substituindo-os por itens que não refletem o custo de vida de uma família comum. Ao manipular esses números, o Estado consegue manter as taxas de juros abaixo da inflação real, o que na prática funciona como um imposto invisível sobre o seu suor. Se você utiliza a metodologia de cálculo da década de 80, perceberá que a perda de valor das moedas globais é o dobro do que é admitido publicamente hoje. Esse mecanismo permite que a dívida pública seja paga com uma moeda podre, transferindo o prejuízo diretamente para o saldo bancário e para o poder de compra dos cidadãos. O endividamento das nações ultrapassou 300 trilhões de dólares, um valor que é 3 vezes superior a tudo o que o planeta inteiro consegue produzir em um ano. Matematicamente, essa conta jamais será liquidada através de meios convencionais, como o crescimento econômico ou o aumento da produtividade nas indústrias e serviços. Resta apenas o caminho da inflação desenfreada ou do calote explícito. E a história nos mostra que os governantes sempre escolhem o caminho que sacrifica o poupador. Primos, qual foi o item básico que vocês notaram que teve a alta mais agressiva e absurda no mercado da sua cidade nas últimas semanas? O petróleo deixou de ser apenas uma commodity energética para se transformar na ferramenta de pressão geopolítica mais eficiente do século XXI contra as economias ocidentais. Cada barril que deixa de ser produzido por decisão dos cartéis internacionais representa um aumento direto no custo do frete, da comida e de todos os insumos básicos. A Arábia Saudita e a Rússia entenderam que controlar a oferta de energia é mais lucrativo do que manter boas relações diplomáticas com países que dependem desesperadamente desse recurso. Como o Brasil importa petróleo refinado e derivados químicos, o impacto dessa valorização externa chega às bombas e prateleiras com uma velocidade que o salário não acompanha. A era da energia barata, que sustentou o crescimento das últimas décadas, chegou ao fim de maneira abrupta, e o custo de adaptação será pago por quem está na base. O petrodólar, pilar da hegemonia americana, está sendo contornado por acordos bilaterais entre grandes potências que decidiram transacionar em moedas que fogem ao controle do Ocidente. Quando a China e a Índia aceitam pagar pelo petróleo em suas próprias moedas, a demanda mundial pelo dólar cai, enfraquecendo a moeda que serve como reserva global. Essa mudança de eixo econômico cria uma instabilidade cambial que atinge diretamente os países emergentes, tornando as importações mais caras e as dívidas externas muito mais pesadas. A desdolarização não é um evento que ocorrerá no futuro, mas um processo que já está reduzindo a influência financeira dos Estados Unidos sobre o comércio internacional diário. Estamos diante de uma fragmentação do mundo em blocos rivais, o que encarece as cadeias de suprimento e destrói a eficiência da globalização que conhecemos até agora. Para os meus primos que desejam se aprofundar em análises técnicas exclusivas e ter acesso a materiais de estudo detalhados, o Clube do Primo Yang está disponível. O link de acesso está presente na descrição e também no primeiro comentário fixado, onde disponibilizamos conteúdos que não podem ser abertos ao grande público por sua complexidade. Lá dentro vocês encontrarão um espaço de conexão com outros estudiosos da macroeconomia e documentos complementares para cada vídeo postado aqui, auxiliando na compreensão dos cenários globais.
Tornar-se membro do Clube do Primo Young é um passo importante para quem busca entender os mecanismos de proteção sem depender das informações superficiais da mídia tradicional brasileira. A curva de juros invertida nos Estados Unidos é um indicador técnico que previu todas as grandes recessões dos últimos 50 anos com uma precisão que beira o infalível. Quando os investidores exigem mais prêmio para emprestar dinheiro no curto prazo do que no longo, o mercado está gritando que o futuro imediato é sombrio e incerto. O crédito está secando para as empresas e para as famílias, e sem o fluxo constante de capital barato, o consumo trava e a economia entra em espiral de contração. 3 grandes instituições financeiras colapsaram recentemente nos centros globais, sinalizando que a fragilidade dos balanços bancários é muito maior do que as autoridades ousam admitir publicamente. Os bancos centrais estão sem munição, pois se baixarem os juros, a inflação explode, e se mantiverem altos, o sistema produtivo quebra sob o peso dos juros da dívida. Nesse cenário de colapso da confiança nas moedas de papel, o ouro e a prata voltam ao centro do palco como os únicos ativos que preservam valor há milênios. O ouro não é apenas um metal, mas um seguro contra a incompetência dos governos e contra a impressão desenfreada de dinheiro que destrói o patrimônio de quem trabalha. A prata, além de ser reserva de valor, possui uma utilidade industrial vital em tecnologias de energia, o que a torna um ativo escasso e extremamente subvalorizado atualmente. O Bitcoin surge como a evolução digital dessa escassez, oferecendo uma barreira matemática inviolável contra o confisco e contra a diluição inflacionária que as moedas estatais sofrem. Ter uma parte do patrimônio em ativos que não dependem do sistema bancário centralizado é a única forma real de garantir soberania financeira em tempos de crise sistêmica. O sistema do petrodólar foi o que permitiu aos americanos exportar inflação para o resto do mundo por décadas, mas esse privilégio está sendo desafiado por novos sistemas de pagamento. A Rússia e a China estão liderando a criação de uma infraestrutura financeira paralela que permite trocas comerciais sem a necessidade de passar pelo sistema bancário vigiado pelo Ocidente. Isso significa que o poder de sanção e o bloqueio de reservas nacionais estão perdendo a eficácia, forçando uma reorganização de forças que trará muita volatilidade aos preços internacionais. O mundo está se dividindo entre quem produz recursos reais, como energia e comida, e quem produz apenas papel financeiro e promessas de pagamento de dívidas futuras. No longo prazo, a riqueza sempre migra para onde existe valor intrínseco, e o papel moeda volta ao seu valor original, que é o valor da celulose. Muitos primos ainda acreditam que o governo virá em seu socorro quando a crise apertar. Mas o Estado é justamente o maior interessado na desvalorização do seu dinheiro. Ao corroer o valor da moeda, o governo reduz o peso real da própria dívida pública, realizando um ajuste de contas nas costas de quem não possui ativos reais protegidos. A classe média é o alvo principal desse processo, sendo espremida por impostos crescentes e por um custo de vida que sobe muito mais rápido do que qualquer reajuste salarial. A estagflação é o cenário mais provável para os próximos anos, unindo uma economia estagnada com preços subindo sem parar, o que destrói o planejamento das famílias comuns. Nesse ambiente, a liquidez em moeda local deixa de ser segurança e passa a ser risco, pois o dinheiro parado perde poder de compra a cada dia que passa. Reduzir o endividamento com juros variáveis é a primeira medida de sobrevivência, pois quando o custo do dinheiro sobe, essas dívidas se tornam bolas de neve impagáveis. O foco deve mudar da busca por lucros rápidos para a preservação do poder de compra, priorizando o que é escasso e o que possui demanda global garantida pela necessidade humana. Imóveis bem localizados e terras produtivas continuam sendo ativos sólidos, mas exigem uma análise profunda sobre a segurança jurídica e a carga tributária da região escolhida. A diversificação não é apenas uma estratégia de investimento, mas uma tática de sobrevivência que envolve ter recursos em diferentes jurisdições e em diferentes classes de ativos. Quem depende exclusivamente do sistema financeiro nacional de um único país emergente está correndo um risco de concentração que pode ser fatal em caso de ruptura política. A informação correta e o entendimento dos ciclos históricos são as ferramentas mais poderosas que você possui para não ser arrastado pelo pessimismo ou pelo pânico. As crises são momentos de transferência massiva de riqueza, onde o capital sai de quem é impaciente e desinformado para as mãos de quem se preparou com antecedência e frieza. O noticiário vai tentar te manter focado no medo, mas a clareza analítica permite que você enxergue as oportunidades que surgem quando os ativos reais são liquidados a preço de pânico. Não espere que as soluções venham de cima, pois o sistema atual foi desenhado para proteger as instituições, e não o indivíduo, que está na base da pirâmide produtiva. A soberania individual passa obrigatoriamente pela independência financeira. E isso só é possível quando você entende como o jogo do dinheiro é realmente jogado nos bastidores.
Estamos encerrando um ciclo de 40 anos de queda nas taxas de juros, e a transição para um novo regime de juros altos será traumática para quem está alavancado demais. O custo de vida continuará sendo pressionado pela transição energética, que exige investimentos trilhardários em infraestruturas que ainda não são tão eficientes quanto os fósseis. Isso gera um aumento estrutural nos custos de produção que não desaparecerá com o tempo, tornando a inflação um fenômeno permanente e não transitório, como dizem os burocratas. A geopolítica mundial entrou em uma fase de confronto direto, e isso significa que a paz econômica que permitiu o fluxo livre de mercadorias baratas está seriamente ameaçada. As nações voltarão a estocar recursos e a proteger seus mercados internos, o que reduz a oferta global e empurra os preços para patamares que não víamos há gerações. Cada decisão de consumo ou de poupança que você toma hoje deve ser baseada nessa nova realidade de escassez e de volatilidade extrema nos mercados mundiais. A maioria das pessoas vai continuar ignorando os sinais, até que seja tarde demais para mover o patrimônio para locais seguros, pois a negação é a defesa natural do ser humano. Você, que chegou até este ponto do raciocínio, já possui uma vantagem competitiva enorme sobre o resto da população que ainda acredita nas promessas oficiais de estabilidade. O conhecimento é o único ativo que não pode ser confiscado, taxado ou diluído pela inflação. E é nele que você deve investir o seu tempo e o seu foco agora. A crise que já começou não terá um fim rápido, mas será um processo longo de reequilíbrio, onde novas moedas e novas potências surgirão das cinzas do modelo atual. Proteja sua família, busque ativos que possuam valor por si mesmos e não se deixe enganar pela calma aparente dos mercados financeiros manipulados pelas compras dos governos. O futuro pertence a quem consegue manter a calma analítica e a disciplina para agir de acordo com os fatos, ignorando o ruído incessante das opiniões superficiais e vazias. Mantenha seus ativos reais próximos e sua mente focada na preservação, pois atravessar esse período com o capital intacto já será uma vitória monumental para qualquer primo. Assuma as rédeas da sua vida financeira hoje mesmo, pois o tempo de agir com o máximo de opções disponíveis está diminuindo a cada novo fechamento de mercado global. Esteja atento aos próximos movimentos e não hesite em ajustar sua estratégia conforme as fissuras do sistema se tornarem fendas impossíveis de serem escondidas pelo Estado. A realidade não se curva aos desejos dos políticos, e a matemática econômica cobrará o seu preço de forma impiedosa daqueles que escolheram ignorar as leis da escassez. Mantenha-se firme em seu propósito de proteção e estudo, pois a clareza é a única luz capaz de guiar o investidor através da neblina de uma crise sistêmica mundial. Até o próximo encontro, primos, e que a análise fria dos fatos seja sempre a base de cada uma das suas decisões mais importantes neste cenário de incerteza global.